Nós vamos focar nossa apresentação, logicamente, dentro da apresentação das cotas e do conteúdo audiovisual brasileiro. Nós preparamos uma apresentação para tentar facilitar a compreensão dos senhores senadores. Então, pediria que passasse a próxima lâmina. Rapidamente, hoje, é importante, enfim, revisar. O Brasil hoje conta mais ou menos com 8,5 milhões de assinantes de TV por assinatura. O nosso mercado ele conta com uma concentração de operadores de TV por assinatura. Nos últimos 2 anos, essa concentração ela passou por um processo de redução, mas ele ainda é extremamente concentrado. Existem muito poucas programadoras brasileiras no mercado brasileiro disponibilizando conteúdo em canais nacionais. Basta com que os senhores, enfim, olhem a grade de enfim, os canais, o pacote de programação das suas operadoras de TV por assinatura e os senhores verificarão essa realidade. Nós temos uma concentração, mesmo que as poucas programadoras brasileiras, elas estão extremamente concentradas, isso nós vamos apresentar mais à frente, e um pouco investimento, ou na verdade um insuficiente investimento na produção audiovisual brasileira. Próxima lâmina, por favor. Para os senhores terem uma ideia, hoje a Ancine, que é a agência reguladora do audiovisual brasileiro, contava em 2009, esse número cresceu um pouco, em cerca de 999 projetos em diferentes fases de produção audiovisual. Coloco esse número porque muitas vezes, nessa história que o PL 29, hoje PL 116 passou, se colocava que o Brasil teria uma baixa produção de conteúdo audiovisual brasileiro. Ora, um país que tem quase 1.000 projetos em execução, em diferentes fases de preparação, produção, finalização, prestação de contas, certamente não tem pouca capacidade de produção audiovisual. A Ancine contabilizou nos últimos anos um investimento de cerca de 385 milhões de reais em projetos em diferentes fases de execução, sendo que em 2009 foram investidos 124 milhões de reais. A expectativa é que em 2010 esse crescimento passe de 15%. Próxima lâmina, por favor. Para os senhores terem uma ideia, hoje o Brasil possui cerca de 115 canais de TV por assinaturas internacionais e apenas 26 brasileiros, senhores. Apenas 26 brasileiros. Desses, 50%, ou seja, 15, são da mesma empresa, ou seja, da mesma empresa programadora, o que eu havia falado no início sobre a questão da concentração. Desses 15 canais que já são concentrados, cerca de 7 deles são joint ventures com canais internacionais. O que isso significa que nós temos apenas 8 canais verdadeiramente dedicados ao conteúdo brasileiro, ao conteúdo nacional. Aliás, de propriedade brasileira. E desses apenas 3 exibem majoritariamente conteúdo brasileiro. E desses que exibem esse conteúdo brasileiro, apenas, dentro desta programadora, apenas um é dedicado à produção independente brasileira. Para que os senhores senadores entendam, a produção independente é aquela feita por empresas produtoras sem vínculos com empresas de radiodifusão, ou seja, são as produtoras de cinema, as produtoras de audiovisual que produzem esses conteúdos. Então, no Brasil, hoje, nós temos, dentro da maior programadora brasileira, apenas um canal dedicado à exibição de conteúdo independente brasileiro. Além de outro canal, enfim, de outras iniciativas nesse sentido. Por favor, próxima lâmina. Constatação. O cinema brasileiro tem muito pouco espaço para a exibição do seu conteúdo audiovisual, ou seja, muito conteúdo é produzido. O Brasil hoje está chegando a cerca de 90 longas-metragens por ano, fora curtas e médias, e esses conteúdos não são acessados à população brasileira. Os números comprovam o quanto é concentrado o mercado e o quanto é necessário uma regulação do mercado através de políticas de cota para equilibrar esse mercado. Em todos os países da União Europeia, por exemplo, existe política de cota. E existe cota por bloco e existe cota para cada país.